Meus irmãos, boa tarde, que a paz do Senhor esteja com todos. Me encontro feliz, estou alegre por mais uma oportunidade que o Papai do Céu me proporciona para estar tirando a dúvida de alguns irmãos. Um dos inscritos do meu canal me perguntou se eu poderia contar a história do apóstolo Paulo. Eu respondi que sim, dei aquele like e respondi que sim, porque esse é o objetivo do canal, de tirar as dúvidas. Às vezes, alguma mensagem que você tem vontade de aprender para aplicar, né? Quando você for pregar, estamos aqui para isso, para eu poder tirar suas dúvidas e você ter um bom esboço, você ter uma boa pregação, ter uma boa homilética. Meus queridos irmãos, Paulo ele nasceu na mesma época em que Jesus também nasceu. Paulo, com seus 13 anos de idade, porque ele era filho de judeu, e quem era filho de judeu naquela época, quando chegasse a seus 13 anos, o pai logo dirigia-se o filho a uma escola judaica. Mas para quê? Para aprender as 613 leis. E só saía de lá depois que aprendesse as 613 leis. Porque o pai de Paulo, ele era um grande fariseu, um religioso forte. Além dele ser um religioso forte, ele era bem rígido na parte quando era para se falar sobre a lei. E naquela época, somos sabedores que não poderia errar, porque era olho por olhos, dente por dentes, né? E se alguém errasse, estivesse dentro da lei o castigo daquele erro que a pessoa errou, ele tinha que pagar. Muitos eram apedrejados, outros eram mortos, outros eram presos perpetuamente. E assim ia sucessivamente, cumprindo-se a lei mosaica, a qual Deus dirigiu para o nosso pai patriarca chamado Moisés. Então Paulo, também conhecido como Saulo que é um nome judaico, mas Paulo ele é chamado de Paulo no meio dos gentios. Os gentios chamavam ele de Paulo. Já os seus irmãos na fé chamavam de Saulo, que era um nome judaico, era um nome hebreu, Paulo e Saulo. E era de costume naquela época ter dois nomes. Alguns tinham nomes romanos, outros tinham nomes judeus, e assim ia sucessivamente. Paulo ele era natural de Tarsos, né? Teve uma educação religiosa boa. Como eu lhe falei que seu pai ele era fariseu. E Paulo ele vai dizer com suas próprias palavras que nasceu no evangelho, que nasceu sabendo das leis, e ele mesmo vai mencionar dizendo: eu sou fariseu. Isso nós vamos ver, eu peço até que você anote aí, em Atos 23, no seu versículo 6. Você quer saber da vida ou da biografia do apóstolo Paulo? Leia o livro de Atos, do seu capítulo 9 até o 28. Paulo, ele vai mencionar sobre a sua conversão, ele vai mencionar quem ele era. Paulo, ele vai mencionar as suas viagens que ele fazia, as igrejas que ele abria. Lá você vai entender, você vai aprender detalhe por detalhe, se você ler em Atos 9 até o 28. Mas em Atos 23, no seu versículo 6, olha o que o nosso irmão Paulo vai dizer com suas próprias palavras. E Paulo, sabendo que uma parte era saduceus era um grupo de religiosos que não tinha credibilidade na ressurreição. Já os fariseus acreditavam-se que sim, havia ressurreição, ia haver ressurreição. E Paulo ele estava preconizando sobre a ressurreição de Cristo. E os saduceus não aceitavam. Houve uma grande divisão, houve um grande reboliço. Mas olha só o que Paulo vai dizer. Paulo, sabendo que uma parte era saduceu e outra de fariseu, clamou no conselho. Olha o que ele fala: varões irmãos, eu sou fariseu. Aqui nós já estamos vendo
que Paulo confirma que ele sim é um fariseu. Por quê? Porque ele era filho de fariseu. E naquela época, o filho sempre herdava a função do pai. Por isso que Paulo era fariseu. Por quê? Porque o seu pai era fariseu. Aqui Paulo vai dizer: eu sou fariseu, filho de fariseu. Nos tocante à esperança, à ressurreição dos mortos, sou julgado. Tá vendo aí? Por Paulo falar que Cristo, ele ressuscitou, né? Ele começou a ser julgado ali pelos saduceus, que estava falando heresia, que estava blasfemiando, que não havia ressurreição. E houve uma grande divisão, como acabaram de falar, entre eles. Então isso aqui é uma das partes da biografia de Paulo. Ele era fariseu. Paulo, antes, quando ele estuda as leis e ele se torna um fariseu, ele sabia que um dia viria um Messias, que iria, né, morrer por nós, que iria ressuscitar. Mas só que quando Jesus chega, os fariseus, os sacerdotes, não levam a sério que Jesus era o Messias. Porque eles esperavam, os sacerdotes tinham uma esperança que o Messias iria vir num berço de ouro, iria nascer de uma família rica, iria sair de um palácio. Mas o Messias que veio de uma manjedoura, de uma família humilde, de uma mulher chamada Maria, que era virgem, e através dela Deus usa ela como instrumento para que concebesse Jesus no seu ventre. Jesus, ele nasce. Mas só que Maria, ela teve outros filhos. Então Maria não foi mais virgem, porque ela teve outros filhos. E Jesus Cristo teve outros irmãos. E tem muitas pessoas que não aceitam esta palavra. Mas cada quem com suas opiniões, porque nós vivemos em um mundo opinista, mas a Bíblia afirma que Maria teve sim outros filhos, tanto que Jesus teve outros irmãos. Mas só que os sacerdotes, os fariseus não aceitaram da maneira que Jesus veio de uma família humilde e nasceu de uma manjedoura. Então os sacerdotes achavam, e os fariseus e os escribas, que Jesus era um falso, era um impostor, não era realmente o Filho de Deus, que os milagres que Jesus fazia, as maravilhas, tinha poder satânico, era usado através do diabo, porque Jesus, no dizer deles, Jesus tinha pacto com o diabo. Eles não queriam aceitar Jesus Cristo como Salvador. E Paulo foi sabendo de tudo isso. Então Paulo, como era fariseu, filho de fariseu, também não aceitava Jesus Cristo como o Messias enviado. Então os sacerdotes lutaram até que conseguiram matar Jesus. Depois que eles matam Jesus, Jesus Cristo ressuscita, porque tudo isso estava no cumprimento. Isaías já vinha falando que como cordeiro mudo ele morreu, e assim vai sucessivamente. Vários profetas no Antigo Testamento vinham falando acerca do Messias, como ele iria morrer, como que iria ser pregado no madeiro. Mas só que eles não acreditavam de maneira nenhuma. Então eles, matando Jesus, eles achavam que o cristianismo iria acabar. Pelo contrário, aí que o cristianismo começou a crescer, pois seus apóstolos, a qual Jesus Cristo escolheu como apóstolos, e seus seguidores começaram a pregar sobre a ressurreição e os milagres que Cristo fazia quando esteve aqui no seu ministério terrestre. E o sacerdote ficava bravo, ficava injuriado. Então eles começaram a se levantar contra os seguidores, começaram a perseguir os seguidores. E entre esses perseguidores, quem estava lá? Paulo de Tarso. Paulo, ele recebia ordem dos sacerdotes fariseus para perseguir e exterminar todos os seguidores que preconizavam a respeito de Cristo, a respeito da ressurreição de Cristo.
pois eles não acreditavam que aquele Cristo que morreu naquela cruz era o verdadeiro Cristo, que o Cristo ainda estava para vir. É tantos que 144 mil judeus até hoje esperam a volta do Messias. Porém, ele já velho, ele já morreu, já ressuscitou. E um dia virá para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E essa igreja sou eu, e essa igreja é você. E Paulo, ele agora, com seus companheiros, começa a perseguir. Depois de 2 anos da assinação de Cristo, o cristianismo começa a crescer, entendeu? E começa a ter aquela agitação na sinagoga devido ao cristianismo. Então eles começam a perseguir. Paulo é um dos perseguidores, junto com seus companheiros. E quando Paulo sabia que havia algum crente, alguma pessoa pregando sobre o cristianismo, pregando a palavra de Cristo, dizendo que Jesus veio, fez milagres, morreu e ressuscitou, Paulo iria de encontro e acabava ceifando a vida dos seguidores de Cristo. Porque Paulo também era fariseu, daqueles religiosos fortes que não acreditavam que Jesus Cristo era o Messias. Então Paulo passa a ser perseguidor de Cristo. E um dia Paulo chega a seus ouvidos que os seguidores de Cristo não se encontravam mais na cidade, mas estavam indo para Damasco. Se encontravam todos foragidos em Damasco, todos foram se esconder em Damasco. Mas lá eles começaram a pregar também sobre o cristianismo, ou seja, o evangelho não parava. Enquanto mais Paulo e seus companheiros terminavam os seguidores de Cristo, mais o evangelho iria crescendo, mais o cristianismo iria ficando popular entre aquelas circunvizinhas, entre aquelas cidades, e ali iria crescendo cada vez mais. Estevão foi um dos 7 diáconos a pregar, dizer que Jesus Cristo morreu, esteve na terra, fez vários milagres miraculosos, além de fazer vários milagres, morreu e ressuscitou, e está entre nós. Assim era a pregação de Estevão, com aquela autoridade. É tanto que Estevão, ele foi pego e morto a pedrada. Algo me chama a atenção nessa hora. Quando Estevão está sendo morto, Estevão olha para o céu. Mas quando Estevão olha para o céu, a Bíblia vai nos dizer que o céu se abre para Estevão. Estevão vai falar com suas palavras, mesmo ele sendo apredejado, mesmo sua carne está sentindo ali dor, ele falava: eu vejo o céu se abrir. Estevão morreu, mas eu creio que foi morar com Deus, ou seja, a sua salvação foi certa, foi morar com Deus nos céus. E quando Paulo foi perseguir os cristãos em Damasco para ceifar a vida, para querer acabar com o cristianismo, aconteceu algo bem no meio do caminho. A Bíblia vai nos dizer que apareceu uma forte luz, e essa forte luz incendiou ali o olhar de Paulo. Aí Paulo começa a não enxergar, porque Paulo chega a cair no chão. E Paulo, quando ele cai ali no chão, Paulo, ele começa a ficar atônito, sem saber o que estava acontecendo. Aí Paulo ouve uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E esta era essa palavra que Paulo ouviu. Isso nós vamos ver, meus queridos irmãos. Eu fiz até uma referência aqui, marquei aqui, lá em Atos 26, no seu capítulo 15. Vamos lá para Atos 26, capítulo 15. Atos 26, no seu capítulo 15, disse: aí quando Paulo ouve, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Paulo vai dizer: quem és o Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Então naquela hora, Paulo percebeu que Cristo sim era o Messias, que Cristo sim ressuscitou. É tanto que ele foi prova viva, que além de Jesus Cristo ter ressuscitado, apareceu-lhe na sua frente. Então aquilo ali, Paulo ali se converteu naquele exato momento.
Paulo fica amargurado. Por quê? Porque ele fica sem enxergar direito. Mas aí